Então, pessoal, assunto da aula de hoje, o cone circular, tá bom? Estão comigo? Do cone de base circular e vértice V, a altura H é a distância do ponto V ao plano que contém a base. Então, eu tenho uma região circular, uma base circular, ok? E um ponto V, chamado de vértice do meu cone. A distância do ponto V ao plano que contém a base recebe o nome de altura do cone, tá? Tranquilo até aí, né? Aqui, olha, chama-se geratriz do cone qualquer segmento de reta com uma extremidade no ponto V e a outra na circunferência da base do cone. Então, o segmento que tem um extremo no ponto V e o outro extremo na circunferência que limita a base do cone recebe o nome de geratriz. Pode ser esse aqui, olha, que eu destaco agora, pode ser esse aqui que eu destaco agora, e pode ser esse aqui, quer ver? Esse segmento que tem um extremo em V e outro extremo aqui, ó, num ponto pertencente à circunferência que limita a base. Esse segmento recebe o nome de geratriz, tá ok? Então, isso é um cone de base circular, ok? Continuando. Cone circular reto. Um cone circular é dito reto quando a projeção ortogonal do vértice sobre o plano da base é o centro da base. Ou seja, quando você enxergar o cone com o vértice posicionado de tal forma que ao traçarmos uma perpendicular por esse vértice, interceptamos a base no seu centro, o cone será dito circular reto. Como desenhar um cone circular reto? Eu vou apresentar aqui um passo a passo, tá? Então, primeiro você vai desenhar um triângulo isósceles, linhas bem discretas, um traço bem fino, tá? Triângulo isósceles. Depois você constrói a base. Pronto, construímos a base aqui, ó. Traços bem finos. Depois eu vou reforçar as linhas, prestando atenção na linha tracejada da base. Quer dizer, eu vou tracejar as linhas que normalmente eu não enxergo, tá? Então tá aí. Reforcei as linhas que eu enxergo e tracejei a parte que eu não enxergo, tá bom? Essa parte aqui, esse pequeno arco de circunferência, está atrás do cone e eu não consigo enxergá-lo. E aí, se você quiser, você pode fazer um sombreadinho para dar a ideia de figura espacial, né, de espaço. E pronto, temos aqui o nosso cone circular reto. Notem que, ao projetarmos ortogonalmente o vértice em direção à base, essa projeção coincide com o centro da base. Notem que se eu traçar pelo vértice uma reta perpendicular ao plano que contém a base, essa reta vai interceptar o plano que contém a base justamente no centro da base, tá? Tudo bem até aí, pessoal? Esse é o cone circular reto. Vale lembrar que a geratriz, nesse caso, qualquer que seja, tem sempre a mesma medida, tá bom? Tanto é que esse triângulo que nós construímos inicialmente é um triângulo isósceles, né? Ok? Vamos estudar o cone circular reto que tem raio da base medindo R, altura H, ok? E a geratriz G. Então, isso que eu vou estudar agora se refere ao cone circular reto, que tem o raio da base valendo R, a altura valendo H e a geratriz valendo G, tá ok? Observe que o raio, a geratriz e a altura formam um triângulo retângulo. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, um cateto mede R, o outro mede H e a hipotenusa mede G. Triângulo retângulo destacado para vocês, tá? Claro que no triângulo retângulo cabe o teorema de Pitágoras. Então, G ao quadrado é R ao quadrado mais H ao quadrado. Notem que através dessa relação, né, nós associamos a medida da geratriz, a medida do raio da base e a medida da altura do cone circular reto. É uma igualdade envolvendo três incógnitas e, claro, para que eu possa obter qualquer uma delas, basta que eu tenha as outras duas. O que é a área da base? A base é um círculo de raio R. A base é um círculo de raio R. E a área de um círculo, você lembra? Um francês quadrado, πr quadrado. Π vezes o raio ao quadrado define a área da base, a área desse círculo, ok? Muito bom, continuando. Área lateral. A área da superfície lateral do cone é equivalente a um setor circular de raio G e cujo arco tem comprimento 2πr. Gente, para que eu possa calcular a área lateral, eu vou cortar o meu cone ao longo de uma geratriz, usando para isso essa super tesoura.
Eu vou cortar o cone, vou abrir a superfície lateral, eu vou planificar o cone, tá? Então, olha o que vai acontecer. Acompanha aqui, ó. Pronto. Cortando, agora eu vou desenrolar o cone, tá? Eu vou abrir. Olha o que surge. Um setor circular. Então, quando você corta o cone ao longo de uma geratriz, usando para isso essa tesoura, e abre essa superfície lateral, você obtém como planificação setor circular. Setor circular de raio G, notem que o raio é o G, a geratriz passa a ser setor circular, afinal eu cortei o cone e abri a superfície lateral. Então o raio é o G. E o que eu tenho aqui é justamente o comprimento dessa circunferência. Quando você corta o cone e abre o seu cone, planifica a sua superfície lateral, né? Você faz com que essa circunferência que aqui está se transforme nesse pequeno arco. O comprimento de uma circunferência de raio R é 2πr, portanto, o comprimento desse arco também será 2πr. A superfície lateral do cone, portanto, é equivalente a um setor circular que tem raio G, está aqui o raio, e comprimento 2πr. Quando estudamos geometria plana, eu mostrei para vocês como calcular a área de um setor circular. É o comprimento do arco vezes o raio dividido por 2. Então, 2πr vezes g sobre 2 resulta na área do setor circular, que por acaso é a área lateral do cone, tá? Então, teríamos lá 2πr, que é o comprimento do arco, vezes g, que é o raio, dividido por 2. Divido 2 por 2, sobra πrg. Mais um francês, hein, pessoal? πrg. Os franceses dominam essa área, hein? A área lateral, πrg. Bom? Área total. Área total é questão de bom senso, o nome já diz. A área total só pode ser área total. A área que envolve, a área da superfície que envolve totalmente o meu cone. Seria então a área de uma base mais a área lateral. A área total, a área de uma base mais a área lateral. De acordo? Fácil, não? Olha aí, tá bom? Continuando. O volume. Todo cone equivalente a uma pirâmide de base equivalente à do cone e de mesma altura do cone. Então, o cone é equivalente a uma pirâmide que tem uma base cuja área é igual a esta e cuja altura é igual à altura do cone. Portanto, se o volume da pirâmide é 1/3 área da base vezes a altura, o volume do cone também é. Então, 1/3 área da base vezes toda a sua altura, tá? Volume do cone, 1/3 área da base vezes a altura. Olha que legal! O volume de um cone é dado pela mesma fórmula que nos permite encontrar o volume de uma pirâmide. Quais são os sólidos sem esse vértice destacado que nós estudamos? Nós estudamos os prismas, estudamos os cilindros. Os prismas e os cilindros têm volume dado por área da base vezes a altura. Os sólidos com esse vértice destacado e estudados por nós são as pirâmides e os cones. E nos dois casos eu tenho 1/3 área da base da altura. Portanto, tem a pontinha, tem o vértice destacado, 1/3 área da base da altura. Não tem área da base da altura. Legal? Muito bom. Secção meridiana. A secção meridiana do cone é o triângulo isósceles que se obtém ao seccionar o cone por um plano que contém o seu eixo. O eixo do cone é representado por uma reta que passa pelo vértice e é perpendicular ao centro da base, ok? Esse é o eixo do meu cone. Muito bom. Do cone circular reto. Então, eu vou construir pelo eixo do cone, eu vou interceptar, né, o cone por um plano que contém o seu eixo, por um plano que passa pelo seu eixo. Quando eu jogar metade do cone fora, note que eu vou dividir no meio, né? Olha lá, atenção. Pronto, dividi. Agora eu vou jogar essa metade fora. O que vai sobrar? Vai sobrar a outra metade e essa figura em destaque é um triângulo isósceles. Note que um lado vale G, o outro também vale G. A base corresponde, tem medida igual ao diâmetro da base do cone, 2 R's, e a altura H da secção meridiana, que é esse triângulo, é exatamente igual à altura do cone. Então, a secção meridiana do triângulo do cone, a secção meridiana do cone é justamente esse triângulo que se obtém
interseccionando o cone, utilizando para isso um plano que contém o seu eixo. Então, ao intersectar o cone, utilizando um plano que contém o seu eixo, nós temos essa figura que é a intersecção entre o plano e o cone. Essa figura é um triângulo isósceles e recebe o nome de secção meridiana. Se eu quiser calcular a área da secção meridiana, é um triângulo? É. Então, base vezes a altura dividido por 2. 2Rs vezes H dividido por 2. 2Rs vezes H dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1, sobra RH. Ok? Tudo bem? Essa é a área da secção meridiana. Por definição, um cone é dito equilátero quando a secção meridiana é um triângulo equilátero. Cone equilátero é aquele no qual a secção meridiana é um cone equilátero. Perdão, é um triângulo equilátero. Notem que para que esse triângulo seja equilátero, para que ele tenha 3 lados com medidas iguais, G tem que ser igual a 2Rs. Portanto, no cone equilátero, a geratriz é igual ao dobro do raio da circunferência da base. A geratriz é igual ao diâmetro da circunferência que limita a base. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Muito bom. Cone de revolução. O cone circular reto gerado pela rotação de 360 graus de um triângulo retângulo em torno de um dos seus catetos é chamado de cone de revolução. Então, o que eu tenho aqui é um triângulo retângulo. Agora, eu vou girar esse triângulo retângulo 360 graus em torno desse cateto, por exemplo. É como se eu tivesse aqui uma reta representando, ou um segmento de reta, né, representando o mastro de uma bandeirinha com formato triangular. Eu vou girar a bandeirinha em torno do seu mastro. E essa operação vai definir no espaço um sólido. Olha lá, vou girar a bandeirinha e esse sólido recebe o nome de cone, viu? Tá vendo? Eu giro o triângulo retângulo em torno de um dos seus catetos, defino assim no espaço um sólido que recebe o nome de cone circular reto. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Deu para acompanhar? Muito bem, portanto, resumindo, cone circular reto. Altura H, geratriz G, raio da base R. Vale Pitágoras, G quadrado, R ao quadrado mais H ao quadrado, certo? A área da base é a área de um círculo de raio R, πr quadrado. A área lateral é a área desse setor circular, πrg. A área total é a área de uma base mais a área lateral. Volume, 1/3 área da base vezes altura. Faltou apenas um detalhe importante. Esse cone será dito cone circular reto, ou cone equilátero, na verdade, cone equilátero, quando a geratriz for igual ao dobro do raio da circunferência que define a base do cone, tá bom? Então, primeira questão, pessoal. O diâmetro da base de um cone equilátero é igual a 2 raiz quadrada de 3. O volume desse cone em metros cúbicos é muito bom. Cone equilátero, né? O diâmetro da base de um cone equilátero. Não esqueça, se o cone é equilátero, a geratriz é o dobro do raio da base. Notem que o diâmetro da base vale 2 raiz quadrada de 3. Então, o raio vale raiz quadrada de 3. Então, eu tenho aqui raiz quadrada de 3. E aqui eu tenho raiz quadrada de 3. Sempre em metros, né? Tá bom? A geratriz, pessoal, é o dobro do raio da base. A geratriz, portanto, é 2 vezes raiz quadrada de 3. Isso em metros. Tá bom? Tranquilo? Para achar o volume do cone, eu preciso também da altura do meu cone, certo? Ok? É 1/3 área da base vezes altura, né? A área da base eu calculo com facilidade, pois eu tenho o raio da base, e a altura é o que me falta para poder encontrar o volume. Eu posso, é claro, aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo que aqui está, para obter a altura. Como seria? Seria mais ou menos assim, olha, quer ver? H, que é o que eu quero, H, que é o que eu quero, ao quadrado, mais a raiz quadrada de 3 metros ao quadrado é igual a
2 raiz quadrada de 3 metros também ao quadrado, certo? Então, teríamos que h ao quadrado é igual a 2 ao quadrado é 4, raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3, 4 vezes 3 dá 12, 12 metros quadrados. 12 metros quadrados menos raiz quadrada de 3 metros ao quadrado. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3 e metro quadrado. Então, 3 metros quadrados. 3 metros quadrados. Isso significa que h ao quadrado é igual a 12 menos 3 costuma dar 9, 9 metros quadrados. Então, h seria, eu quero a raiz quadrada de 3, só que só a positiva, né? Perdão, raiz quadrada de 9, mas só a positiva. O h representa altura, não pode assumir um valor negativo, né? Então, h é igual a 3 metros. Prontinho, acabamos de encontrar a altura do nosso cone. Eu posso encontrá-la como fiz, usando o teorema de Pitágoras, ou lembrando que no cone equilátero, esse triângulo é um triângulo equilátero. E nesse caso, nós teríamos aqui um triângulo equilátero de lado 2 raiz de 3. A altura de um triângulo equilátero de lado L é L raiz quadrada de 3 sobre 2. A altura, aqui no cantinho esquerdo, recordando, a altura de um triângulo equilátero de lado L é lado raiz quadrada de 3 sobre 2. Nesse caso, o nosso triângulo equilátero tem lado 2 raiz quadrada de 3. Lado raiz quadrada de 3 sobre 2. Tudo isso em metros, né? Portanto, o h igual a 3 metros, como já havíamos observado utilizando o teorema de Pitágoras, ok? Volume. O volume do cone é dado por 1/3 a área da base vezes a altura. Volume, então, é 1/3. A área da base é a área de um círculo cujo raio é raiz quadrada de 3 metros. A área da base, portanto, é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, que é igual a 3 metros, tá? Então, eu vou grifar aqui para vocês em azul a área da base, prontinho, e vou grifar em amarelinho, que seria a nossa altura. Pronto. Volume igual a 1/3 π, raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3 metros quadrados, vezes 3 metros, certo? Volume igual a, eu tenho 3 dividido por 3 dá 1, vezes π dá π, vezes 3 dá 3π. Portanto, temos 3π e metro quadrado vezes metro dá metro cúbico. Portanto, o volume 3π, opa, esqueci o π, né? 3π metros cúbicos, tá bom, pessoal? Tá aí. E a alternativa que apresenta isso aqui é a alternativa A. Perfeito? Próxima questão. Considere o recipiente da figura formado por um cilindro circular reto de raio 3, e altura 10, com a concavidade inferior na forma de um cone também reto de altura 3 e raio da base 1. Então aqui, olha, você tem uma concavidade, você tem um conezinho adentrando, né? Um conezinho que adentra o cilindro, tá? Então eu tenho o cilindrinho, o raio da base do cilindrinho vale 3, raio da base do meu cilindro vale 3, e a altura vale 10. E aqui eu tenho um conezinho, o raio da base vale, o raio da base vale 1, aqui o raio da base vale 1, certo? E a altura do conezinho vale 3. Aqui, altura 13, raio da base 1. O volume de um líquido que ocupa o recipiente até a metade da sua altura é? Pois bem, o líquido que ocupa o recipiente até metade da sua altura ocupa o recipiente até uma altura de 5, já que a altura do recipiente é igual a 10, certo? Então, teríamos aqui a altura valendo 5. Ora, pessoal, o volume da água, do líquido, seria o volume desse cilindro.
com raio da base 3 e altura 5, menos o volume do cone, que tem o raio da base 1 e altura 3. Vocês concordam comigo? Então, o volume do líquido é igual ao volume do cilindro, mas o cilindro de altura 5, cuidado, tá? Então, é igual ao volume do cilindro de altura 5 menos o volume do cone, tá? Então, o volume do líquido, volume do cilindro, área da base vezes altura, π, raio da base do cilindro é 3, πr quadrado, vezes a altura do cilindro ocupado pelo líquido, que é 5. Cuidado, estou calculando o volume do líquido, tá? E o líquido ocupa um cilindrinho de altura 5, não de altura 10. Menos o cone, menos o volume do cone, que é 1/3 área da base, π vezes 1, que é o seu raio ao quadrado, vezes a altura, que é 3, tá? 1/3 área da base, π vezes o raio, que é 1 ao quadrado, vezes a altura, que é 3. Tudo bem? Então, o volume do líquido é igual a 9 vezes 5 dá 45π, menos 3π dividido por 3 dá π. Portanto, o volume do líquido é igual a 44π unidades de volume. Prontinho, já foi, tá? E a alternativa E. Continuando. Um paciente recebe por via intravenosa um medicamento à taxa constante de 1,5 ml por minuto. O frasco do medicamento é formado por uma parte cilíndrica e uma parte cônica, cujas medidas são dadas na figura e estava cheio quando se iniciou a medicação. Então, tem uma parte do frasco, do recipiente, né, com formato cilíndrico, cujo raio da base vale 4 e altura 9, e uma outra parte com formato cônico, cujo raio da base também vale 4, tá? Porque a base do cone é exatamente a base do cilindro. O raio também vale 4. E a altura 3. Após 4 horas de administração contínua, a medicação foi interrompida. E dado que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml, ou na verdade, no espaço no qual eu tenho 1 centímetro cúbico, eu consigo acondicionar 1 mililitro, tá? E usando a aproximação π igual a 3, o volume em mililitros do medicamento restante no frasco após a interrupção da medicação é aproximadamente? Pois é, vou calcular o volume total do frasco e vou subtrair o volume da medicação que foi administrada para o paciente. Então, espera um pouquinho só. De acordo com o texto, o paciente recebe por via intravenosa um medicamento a taxa constante de 1,5 ml por minuto. 4 horas, pessoal, é o tempo de duração dessa administração contínua. 4 horas corresponde a 4 vezes 60 minutos, portanto, 240 minutos. Conclusão, ele recebeu a medicação por 240 minutos. Quanto ele recebeu? Vamos ver? Olha, 1,5 ml por minuto, né? Vezes 240 minutos, que foi o tempo de duração do dessa administração do medicamento, igual a minuto dividido por minuto, minuto dividido por minuto já era, sobra 1,5 vezes 240, que é 360 ml. 360 ml. Muito bom. Então, ele recebeu 360 ml, tá? Agora, vamos verificar qual é o volume total do recipiente. O volume do recipiente é igual ao volume do cilindro, tá? Mais o volume do cone. Show de bola. Volume do recipiente, o volume do cilindro. Bom, volume de um cilindro cujo raio da base é 4 e cuja altura é 9. Volume do cilindro, a área da base vezes a altura. Área de um círculo de raio 4, π raio ao quadrado, certo? Lembrando que o raio vale 4 centímetros. Vezes a altura, 9 centímetros. Altura do cilindro.
Volume do cone, 1/3, área da base. Note que a base tem o mesmo raio, portanto, π vezes 4 centímetros quadrados, vezes a altura do cone, que é 3. 3 centímetros. Estão acompanhando? Muito bem. Volume do recipiente. Olha lá. Perdão. Π vezes 4 ao quadrado é 16, vezes 9, e centímetros quadrados vezes centímetros, centímetros cúbicos. Mais 3 dividido por 3 dá 1, vezes π vezes 4 centímetros quadrados, são 16π, 16π, e centímetros cúbicos. Afinal, centímetros quadrados vezes centímetro, centímetro cúbico. Tá bom? Resultado final, 160π, 160π, centímetros cúbicos. Ou, considerando justamente a informação que ele nos fornece, 1 centímetro cúbico igual a 1 ml, temos 160 π mililitros, certo? Para π igual a 3, resulta V igual a 160 vezes 3, 480, portanto, 480 ml. Ele sugere aqui trocarmos o π por 3. Se você colocar 3 no lugar do π, vezes 160, 480. Muito bem, quanto sobrou no frasco, então, após a administração do medicamento, né? Eu tinha um total de 480 ml, o paciente recebeu 360 ml, restando, então 120 ml, tá? É isso aí. E a alternativa A. Muito bom. Acompanharam? Um sólido é gerado pela rotação de um triângulo equilátero ao redor de um eixo paralelo a um dos seus lados, conduzido pelo vértice oposto a este lado. Qual é o volume desse sólido se o lado do triângulo mede 8 centímetros? Então, a ideia aqui seria mais ou menos essa, pessoal. Eu vou tentar representar aqui a situação descrita, ó. Depois eu apago, tá? Isso é só um rascunho. Olha só, eu tenho aqui, acompanhe, por favor. Opa. Olha, é só um rascunho, acompanhe, por favor. Eu tenho um triângulo equilátero, tá bom? Triângulo equilátero. Agora, eu vou, segundo o enunciado, eu vou gerar o sólido a partir da rotação desse triângulo equilátero ao redor de um eixo paralelo a um dos seus lados, conduzido pelo vértice oposto a esse lado. Então, um eixo paralelo a um dos lados seria qualquer reta paralela, por exemplo, a esse lado. Só que esse eixo paralelo a, por exemplo, este lado, tem que ser conduzido pelo seu vértice. Então, nós teríamos algo mais ou menos assim, ó. Quer ver? Presta atenção. Eixo paralelo a um dos seus lados, ó. Tá aqui? Eu tenho uma reta que representa um eixo paralelo a um dos seus lados, tá? Eu poderia girar o meu triângulo retângulo em torno dessa reta, ou em torno dessa reta, ou em torno dessa reta, ou em torno dessa reta. Mas ele quer que o meu eixo seja conduzido por um dos vértices do triângulo equilátero. Então, o meu eixo tem que passar pelo vértice do triângulo equilátero. Pelo vértice oposto ao lado, paralelo ao eixo. Então, de novo, um sólido é gerado pela rotação de um triângulo equilátero ao redor. O triângulo equilátero vai girar ao redor de um eixo paralelo a um dos seus lados, conduzido pelo vértice do lado oposto. Então, o eixo é conduzido pelo vértice do lado oposto. Quando você girar esse triângulo equilátero, olha o que vai acontecer, ó. Presta atenção, por favor, vamos ver se eu consigo mostrar.
Esse pontinho vai girar em torno do eixo, ó, tá vendo? Esse pontinho vai girar em torno do eixo. Então, esse pontinho vai girar, vai girar em torno do eixo, tá vendo? E esse pontinho aqui embaixo, ó, também vai girar em torno do eixo. O pontinho de baixo também vai girar em torno do eixo, certo? De tal forma que tenhamos esse sólido aqui, ó. O que vai aparecer? Que sólido será destacado? Nós vamos ter, pessoal, um cilindro com 2 buraquinhos aqui, tá vendo? Um cilindro com 2 buraquinhos, tá? O triângulo vai girar e nós vamos ter, então, um cilindrinho com 2 buraquinhos. Isso lembra uma ampulheta, né? Lembra uma ampulheta, um cilindrinho com 2 buraquinhos. Que é o que está aqui, ó. O que eu tenho aqui, o cilindrinho, os 2 buracos, tá? Como o meu triângulo equilátero tem lado medindo 8 centímetros, então eu tenho 8 aqui, 8 aqui, 8 aqui. Eu tenho 8 aqui, 8 aqui e 8 aqui, certo? O conezinho, portanto, tem altura 4, metade. Então, eu tenho 4 nesse conezinho, tenho 4 de altura nesse conezinho. Agora, o que é o raio da base, tanto do cilindro como do cone? O raio da base coincide com a altura do triângulo equilátero de lado 8, certo ou errado? O lado da base coincide com a altura do triângulo equilátero de lado 8. A altura do triângulo equilátero de lados medindo 8. Aqui embaixo, ó, canto inferior esquerdo. Aqui embaixo, ó, tá vendo? E nós sabemos que a altura do triângulo equilátero com lados medindo L, ó, triângulo equilátero, vou desenhar a altura aqui, vou destacar a altura para vocês, tá? A altura do triângulo equilátero de lados medindo L. Prontinho. Muito bom. Nós sabemos que a altura de um triângulo equilátero de lados medindo L, lado L, lado L, lado L e a altura H. A altura do triângulo equilátero do lado L é L raiz quadrada de 3 sobre 2. Portanto, a altura desse triângulo equilátero de lado 8 é 8 raiz quadrada de 3 sobre 2. Portanto, 4 raiz quadrada de 3. Está aqui, tá bom? Bom, e ele pede o volume do sólido. O volume do sólido é o volume do cilindro menos os 2 cones que estão faltando, né? Os 2 conezinhos vazios. Então, o volume desse sólido, é o volume do cilindro menos 2 vezes o volume do cone. Acompanharam? O volume do sólido, volume do cilindro, a área da base, portanto, π, vezes o raio, que é 4 raiz quadrada de 3 centímetros, ao quadrado, πr quadrado, área da base, vezes a altura do cilindro, que é 8, certo? Menos 2 vezes o volume de um cone. O volume do cone, 1/3. A área da base é π vezes o raio do cone ao quadrado. Notar que o raio da base do cone é igualzinho ao raio da base do cilindro, né? Então, πr ao quadrado vezes 4 centímetros, que é a altura do cone. Esqueci o centímetro aqui, né? Deixa eu corrigir, colocar o centímetro aqui, para ficar bonitinho, né? Pronto, menos 2 vezes isso. 1/3. Área da base vezes a altura. Tá bom? Então, o volume do sólido é igual a... Acompanhando, pessoal? 4 ao quadrado, 16, raiz quadrada de 3 ao quadrado dá 3, 16 vezes 3, 48. Então, nós temos π vezes 48 vezes 8 centímetros cúbicos. Sim, centímetros cúbicos, por quê? Centímetros quadrados vezes centímetros, centímetros cúbicos, tá? Menos 2, olha, 2, aliás, vamos fazer aqui primeiro, né?
4 ao quadrado, 16. Raiz quadrada de 3 ao quadrado dá 3. 16 vezes 3, 48. Então, eu tenho 48. Aliás, 48 dividido por 3. Dá para fazer, né? Vamos fazer direto? Raiz quadrada de 3 ao quadrado dá 3. Dividido por 3 já era. 4 ao quadrado é 16. 2 vezes 4, 8. 16 vezes 8 pi centímetros cúbicos. Tá bom? No final das continhas, nós vamos ter 256 pi centímetros cúbicos. Ok, pessoal? Prontinho. Resposta. 256 pi centímetros cúbicos. Prontinho. Então tá. Espero que vocês tenham acompanhado.